Ei, gente, terceira tentativa para a nossa live de hoje. Vamos esperar o pessoal entrar. Pedir desculpas aí, a Arielle, nossa convidada de hoje. Vamos falar sobre saúde mental. Estou aguardando um pouco para ver o pessoal entrando, para ver se a Arielle consegue entrar agora. Pedindo desculpa para quem entra da primeira e da segunda vez. Quando eu convido a Arielle para participar, caía a solicitação, meu telefone quebrou a câmera frontal. Vamos ver se agora vai funcionar. Ei, Aê! oi, conseguimos. Agora conseguimos! Boa Ó, tarde! boa tarde. Pedi desculpa porque eu derrubei meu telefone, quebrei a câmera frontal, então tá uma imagem um pouco ruim. Mas eu acho que o mais Imagina. importante aqui é o que a gente vai falar muito mais, né? Do que a gente está vendo nesse momento. E hoje a gente vai discutir sobre um tema super importante, que é saúde mental. E a campanha do Janeiro Branco, Arielle, que eu acho super importante a gente falar, porque eu estava refletindo hoje, enfim, enquanto a gente estava elaborando as perguntas, que para outros meses que tem essa cor, e a gente vê várias propagandas na TV, a gente vê o governo se mobilizando, mas para o Janeiro Branco não é uma coisa que nem a mídia assim comprou, né, essa campanha de uma forma tão grande. Então, assim, contar um pouquinho como surgiu o Janeiro Branco, por que da escolha do nome, como é que quais ações que têm acontecido. E, enfim, já comecei perguntando, mas apresentar para todo mundo que está assistindo a gente aqui. A Arielle, ela foi minha professora na UFES, ela é psicóloga, especialista na área da psicologia forense, tem um trabalho incrível de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela dá cursos, ela capacita mulheres de várias áreas para conseguir, enfim, fazer um atendimento de fato humanizado. E ela foi uma grande inspiração, orientou a gente em vários momentos da vida, ajudou a gente com Juntas e Seguras, ajudou durante a campanha dando várias sugestões. Então, assim, é uma pessoa que eu recomendo a todo mundo que está aqui assistindo. Quem me segue com certeza já viu eu compartilhando algum post dela. E esse perfil que ela tem, o Pesquisa Psi, é um perfil que ela fala sobre vários temas, né? Desde conflitos do dia a dia que envolvem famosos até casos super específicos, né, da psicologia, porque a gente sabe que falar sobre isso, falar sobre saúde mental, envolve todo o nosso dia a dia. Então, desmistificar um pouco a questão da saúde mental é fundamental. Então, vamos ouvir agora a especialista, Arielle Sagrilo. Carlinha, obrigada pelo convite. Acho que, né, a gente vem aí de uma trajetória juntas de construção mesmo, de uma série de iniciativas para pensar o cuidado às mulheres, de modo geral, e pensar um cuidado que seja ampliado. E aí a saúde mental entra, né, nessa via de pensar soluções, porque eu venho, apesar, eu trabalho com clínica, né, mas eu venho de um background aí de psicologia social, de psicologia jurídica. Então, pensar a clínica, pensar o cuidado, pensar a saúde mental, para mim, nunca foi algo desconectado de questões sociais, culturais, políticas. Não dá para imaginar que o sujeito com o qual a gente está trabalhando, ele está desconectado do ambiente do qual ele vive. E esse ambiente, ele é atravessado por questões políticas, por questões, né, culturais, por questões macro. Então, o Janeiro Branco, e aí eu vou responder a sua pergunta para depois a gente voltar nisso, né? A saúde mental ainda é um tema tabu, né? Apesar de a gente estar em 2021, de a gente, com a pandemia principalmente, ter sido convocado a pensar saúde mental, a falar sobre saúde mental, esse ainda é um tema que faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis, né? Receosas de falar, não, eu faço terapia, eu, né, tenho um psicólogo que me acompanha, ou eu procurei um psiquiatra, eu tenho um transtorno, eu preciso de medicação, e isso acaba se refletindo num pouco engajamento em algumas iniciativas, por exemplo, o Janeiro Branco. Mas só para contextualizar, o Janeiro Branco ela é uma iniciativa relativamente recente, né? Surge em 2014, mais ou menos, com um grupo de psicólogos mineiros. Então, essa é uma iniciativa brasileira, né? Então, por isso até que a gente não vê em outros países do mundo, e ela nasce um pouco nessa lógica de que em janeiro a gente está mais aberto às mudanças, né? Pensando que esse é um mês onde a gente privilegia a lista de intenções, aquele momento de reflexão sobre como foi o ano que se encerrou, porque mesmo que essa seja uma virada
muito mais simbólica do que real, porque do dia 31 para o dia 1º, o que muda, na verdade, é a data no calendário, a vida continua relativamente a mesma, a gente se enche de esperança nessa mudança, né? É um novo ano que se inicia, é uma nova jornada que a gente vai trilhar para nós. Então, Janeiro Branco surge daí, né? Ele vem como, o branco vem pela ideia de uma folha em branco, então eu posso escrever qualquer coisa a partir de agora, e aí a escolha do mês veio por essa simbologia. Então a gente tem a união aí, né, da simbologia do mês, do início, e do branco pela ideia da folha em branco que a gente começa a escrever do jeito que a gente achar melhor. Então a ideia da campanha, e aí a minha sugestão até que quem tiver interesse, o Janeiro Branco tem um site, então janeirobranco.com.br, onde eles explicam um pouco, né, dessa trajetória da campanha, os profissionais, como que a gente pode se envolver e qual é o objetivo, que é de fato chamar a atenção para as questões de saúde mental, né? Para a importância de se falar sobre o tema, para a importância de a gente fazer uma reflexão que seja individual, mas que também seja coletiva. A gente, quando a gente fala em saúde mental, não necessariamente a gente está falando sobre doenças especificamente, né? Eu sou uma pessoa extremamente defensora de que as pessoas façam terapia, de que elas tenham um psicólogo, porque isso ajuda a gente a superar várias limitações, ajuda a gente a passar por momentos difíceis da nossa vida. Isso é muito importante. Mas o Janeiro Branco, ele tem esse viés de olhar também para as doenças da saúde mental. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais as doenças que são mais tratadas nesse momento, porque realmente é o que você falou, é o estigma. Eu vou dar um exemplo pessoal, porque quando eu comecei a fazer terapia, né, eu falei pra minha avó é uma senhorinha de 80 e tantos anos, e ela falava, mas minha filha é psicólogo, tem aquele estigma, né, de antigamente, dos espaços de recolhimento, de quem tinha transtorno de saúde mental, de que é... Então, assim, ela não consegue entender a necessidade de um serviço desse, é como se fosse apenas para pessoas que estivessem passando por uma grande dificuldade. E aí a gente tem todas essas nuances. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as doenças que envolvem essa cartela da saúde mental. A primeira coisa que a gente precisa ter muito clara é que quando a gente está falando de saúde mental, apesar de a gente também estar falando, né, de psicopatologias, então aquelas mais clássicas que a gente conhece, então a depressão, a ansiedade, né, os transtornos de ansiedade, as fobias, que são transtornos que a gente ouve mais no cotidiano, que a gente lida mais e que inclusive são as mais recorrentes, né? Então o Brasil é campeão em transtornos de ansiedade no mundo e a gente está, acho que, em 5º lugar nos transtornos depressivos. Então, a gente é um país que adoecido mentalmente. Mas a gente precisa entender que, para além dessas psicopatologias, então, né, de eu pensar assim, olha, fulano tem um transtorno, ou eu tenho um conjunto de sintomas e de sinais, e sou A ou sou B, falar de saúde mental significa falar da maneira como a gente enfrenta o mundo, da maneira como a gente se relaciona com o outro, da maneira como a gente enxerga aquilo que a gente está vivendo. E isso significa que, em muitos momentos, ter saúde mental significa sofrer, chorar, sentir dor, querer se recolher, né? Eu sempre falo, por exemplo, tenho falado muito em palestras e com pacientes, num momento onde estamos todos adoecidos, se a gente, enquanto indivíduo, não estiver sendo afetado por isso de alguma medida, é porque aí tem alguma coisa errada. Então, uma reação típica num momento atípico não é esperado. Por isso que não dá para desconectar o pensar saúde mental e o pensar o adoecimento desconectado do contexto que a gente está vivendo, né? De qual é o momento histórico, até porque esse ambiente é quem vai definir o que é normal e o que é, entre aspas, patológico, né? É o ambiente, é o momento histórico que a gente está vivendo que vai dizer, por exemplo, se o desejo por alguém do mesmo sexo que eu é uma doença ou não. Então, toda essa construção do que é normal e do que não é normal é atravessado por isso que a gente fala, né? Da conversa, da fala, da atribuição do significado. O que é saúde e o que não é saúde não é uma coisa tão estática assim, tão quadradinha. Pelo contrário, ao longo da história isso vai mudando. Mas só para puxar e sintetizar a pergunta que você me fez, hoje a gente fala de transtornos mais comuns e principalmente durante o período de pandemia
pós-pandemia que a gente ainda vai enfrentar são os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos. Então, mais do que nunca, precisa falar de saúde mental e a gente precisa pensar em soluções para isso. Eu acho que assim, esse é o ponto central, assim, foi por conta disso que a gente trouxe essa iniciativa, porque a gente passou pelo processo da pandemia, estamos passando, né, assim, sonhando com o momento que isso vai acabar, mas o Covid, ela trouxe toda essa questão de diálogo sobre saúde mental, das pessoas estarem em casa, desse momento de solidão, de introspecção, né, das pessoas que perderam empregos, das pessoas que perderam família, das pessoas que perderam os entes queridos, e como essa situação agravou transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, e como até o pós-Covid em algumas pessoas desencadeou, né, alguns efeitos de, enfim, medo de estar em público e todas essas questões. Aqui eu vi um comentário que foi o tema da redação do Enem também, né? Então, esse final de semana a gente viu o Enem tratando sobre esse assunto. E aí eu entro um pouco mais no meu papel agora. Nós, enquanto vereadores, enfim, estamos sendo cobrados de uma atuação pública de como enfrentar essa questão da saúde mental no serviço público. Eu tive uma experiência de algumas conversas que a gente teve durante a eleição, muitas pessoas falando sobre o papel da saúde mental dentro da educação pública, como é que as unidades de saúde podem melhorar, um questionamento muito grande dessa participação, da quantidade de psicólogos que são disponibilizados no serviço público, que não são priorizados, né? E do constrangimento que algumas pessoas são obrigadas a passar por ter que contar a situação que está vivendo numa banca para que a unidade de saúde avalie se ela é caso de ser atendida pela unidade básica de saúde ou se não é, assim, problema o suficiente. Então, a gente precisa... Assim, eu queria entender, assim, se tem sugestões na questão da criação das políticas públicas. Como é que nós, autoridades, podemos ajudar na promoção dessa promoção da saúde mental? Que tipos de políticas públicas já têm sido implementadas em outros estados, em outros países, que a gente pode olhar como referência? Eu acho que a primeira coisa que a gente, né, para responder a sua pergunta, é fazer um convite a todos nós a dar um passo para trás. Que é um passo para trás no sentido de pensar medidas de prevenção ao adoecimento mental. Porque a gente tende a pensar iniciativas, né, ou a gente tende a ser convocado, e aí enquanto profissionais mesmo, né, os psicólogos também, a gente é convocado a pensar soluções quando a coisa já deu errado, né? Já estamos adoecidos, a violência já aconteceu, as discriminações, né, as agressões diversas, quaisquer que sejam, elas já estão acontecendo. Então, vamos pensar soluções. O meu convite vamos pensar soluções, mas vamos pensar também medidas preventivas, porque quando a gente está falando, se a gente for pegar aqui, por exemplo, a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, nem saúde mental não, saúde. Completo bem-estar biopsicossocial. É possível atingir esse completo bem-estar? Não é. Mas a gente caminha na direção de alcançar esse lugar de, pelo menos, um manejo adequado dessas condições que são biológicas, que são sociais, né, que são individuais, mas que também são coletivas. Então, pensar prevenção de adoecimento mental significa levar em consideração que não dá para falar de bem-estar psicológico sem comida na mesa, sem emprego, sem conta paga, sem transporte público, sem serviços públicos de qualidade. Não dá para pensar em saúde mental se a gente, por exemplo, tem medo de sair na rua. E esse medo, ele é real. Porque o que acontece? A gente começa a patologizar, a individualizar problemas que são coletivos. Então, a gente começa a fazer, por exemplo, a pensar, eu vou disponibilizar mais psicólogos na unidade de saúde porque eu tenho mais pessoas ansiosas. Só que eu estou num momento social onde eu tenho desemprego, violência, onde eu tenho uma condição de moradia que não é adequada. É óbvio que essa pessoa vai adoecer. Então, eu preciso acolher esse adoecimento? Preciso. Mas eu preciso também pensar que não dá
para fingir que o resto não está acontecendo. E para eu dizer que é só ela que precisa enfrentar essa situação melhor. Não, eu preciso colocar comida na mesa, eu preciso educação, eu preciso conseguir sair de casa sabendo que eu vou voltar com segurança, sabendo que eu não vou perder o meu emprego porque, né, eu adoeci um dia, que os meus direitos vão estar garantidos. Então, pensar políticas públicas de saúde mental significa pensar políticas públicas também para garantir um bem-estar de vida. Com E aí, certeza. quando isso está, né, em paralelo com isso, a gente pensa essas outras medidas. Eu acho que quando a gente Mas fala, Carmen, te interrompi. Não, assim, quando a gente discutir sobre enfrentamento à violência contra a mulher, a gente sempre fala isso, né? Tem que ter autonomia financeira, tem que ter saúde, tem que ter educação para os filhos, tem que ter, enfim, o enfrentamento a quem já foi vítima, mas também pensando como não colocar essa mulher vulnerável. E aí, fazendo esse paralelo com a saúde mental, a gente tem que pensar várias questões. Oportunizar lazer e cultura para as pessoas, né? Eu acho que durante a pandemia a gente discutiu muito sobre isso, como foi importante a gente rever enfim, essa participação social, esse envolvimento da comunidade, a falta que o entrosamento social fez para muitas pessoas. Então, que a cultura ela seja vista, né, como não só uma diversão, mas uma questão de saúde também, né? Que a gente tem que participar, que a gente tem que ter esses momentos. Então, acho que o nosso trabalho, eu enxergo muito assim, quando a gente pensa, obviamente, isso foi um pedido factível, né, de uma comunidade que sente falta, que precisa desse atendimento psicológico lá na unidade de saúde, mas para além disso, como é que estão a vida dessas pessoas, né? Quanto tempo elas demoram no transporte público para chegar em casa e aí elas ficam estressadas. Então, assim, pensar coletivamente o bem-estar social, alguém falou aqui do Elcio, o bem-estar social dessa comunidade. Como é que a nossa cidade ela se torna um ambiente mais agradável para as pessoas, né? Como é que a gente consegue transformar a nossa cidade numa cidade que as pessoas vivem bem, né? O bem viver. Teve uma candidata de São Paulo, que esse era o lema da campanha dela, que é toda uma teoria sobre isso, né? Do bem viver. De você conseguir aproveitar a cidade, estar nos espaços e ter uma qualidade de vida e uma vida digna. Eu acho que a gente precisa, com certeza, pensar sobre isso, né? Se antever as doenças. Até porque, assim, o processo de cura, vamos colocar, né? Eu não gosto muito do termo cura, mas vamos só para ser didático. Até para a gente se recuperar de um adoecimento mental, a gente precisa dessas condições garantidas. Então, mesmo que eu disponibilize profissionais na unidade de saúde que sejam capacitados, que façam um acolhimento adequado, que eu consiga oferecer psicoterapia, o corpo social, o contato com o outro, ele constrói quem a gente é, ele constrói a nossa subjetividade. A gente se torna humano a partir da relação com o outro. Então, não dá para acreditar que basta eu fazer psicoterapia uma vez por semana, por 1 hora, seja particular, seja numa unidade de saúde, que isso vai dar conta de atenuar o meu sofrimento. Porque eu preciso das outras tantas horas e dias da semana e do mês, qualidade de vida. Então, eu preciso de cultura, eu preciso de exercício físico, eu preciso de ar puro, eu preciso de comida na mesa, eu preciso de saneamento básico. Então, o mínimo precisa estar garantido e enquanto o mínimo está garantido e a gente está trabalhando para isso, a gente vai, óbvio, investindo em profissionais, investindo num atendimento que seja um atendimento mais acolhedor, mais humano, em espaços físicos que sejam adequados, em trabalhos que sejam em trabalhos de grupo, né, no fortalecimento das políticas públicas. Então, ao invés de eu pensar, né, eu nem vou procurar a unidade de saúde, ou eu não vou procurar o CAPS, ou não vou procurar, porque é SUS, é SUAS, né? Eu tenho que, pelo contrário, cobrar, investir, fortalecer, perguntar como que eu posso ajudar, porque a nossa ideia é de que aquilo que é público não é de ninguém. E, pelo contrário, o que é público é nosso. Né? Então, pensar políticas públicas, né? Pensar o espaço público como alguma coisa que nos pertence e que nos constrói, né? E aí a gente consegue falar, então, de saúde mental, de cuidado, né? Seja para qualquer população. E eu acho que isso é muito interessante, assim, de fortalecer, porque eu já participei de projetos e, enfim, fui não usuária diretamente, mas acompanhei uma pessoa que usou CAPS AD, e aí às vezes as pessoas têm essa lógica
muito, assim, mal vista, né, do Sistema Único de Saúde, né? E aí a gente pensa assim, quando você chega lá, a estruturação, todo o acompanhamento, o respeito dos profissionais, é óbvio que tem muita coisa para melhorar, eles precisam de recursos para, inclusive, desenvolver os projetos, mas, assim, eles têm uma assistência que funciona. Então, assim, não pedir quem está assistindo a gente aqui, quem acompanha, para não deixar de procurar esses serviços. A gente teve algumas ideias na época da campanha, assim, a gente discutiu sobre a dificuldade do acesso a esses serviços, né, como o transporte público às vezes limita. Então, assim, a gente entende que é mesmo olhando para a cidade e para as políticas públicas como um conjunto, né, um ciclo que precisa ser acompanhado desde como a pessoa chega a esse espaço, o atendimento que ela é recebida, a continuidade, mas que a gente tem um sistema único de saúde que é assim, uma referência mundial e que a gente precisa fortalecer, investir, porque ele tem capacidade, enfim, de garantir um sistema, uma atenção para a nossa população. Aqui a Gessimara, uma amiga nossa que está assistindo, que também é servidora pública, que é uma defensora grande do SUS, agradecer ela pela participação aqui. Arielle, uma pergunta mais técnica que passaram aqui para gente. Segundo a OMS, a pandemia interrompeu serviços essenciais de saúde mental em 93% dos países no mundo. E, ao mesmo tempo, intensificou-se a procura por esses serviços. Qual é a lógica? Qual foi a lógica? Como é que a gente explica a lógica dos governos nesse sentido, né? Como que a gente não caracteriza esses serviços que são essenciais? Como a gente não dá prioridade a eles? Os nossos governantes têm sido, enfim, difíceis aqui no Brasil, mas, assim, vamos analisando isso assim por todo o país e pelo mundo. Como é que está funcionando isso? O que você tem estudado? Como é que você tem observado? O que a gente tem observado, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, é que os países que enfrentaram a pandemia governado por mulheres tiveram um cuidado muito mais direcionado para as questões de saúde mental, de investimento, né, de acolhimento, mas enquanto outros países, e aí o Brasil incluído nesse rol, infelizmente, né, a gente observa um movimento que vai numa direção contrária. Né? O que a gente observa, e especialmente, aqui eu puxo mais específico para o Brasil, é um histórico de sucateamento dos serviços e das políticas públicas voltadas para a saúde mental. A gente vem de uma tradição de que a psicologia, especialmente, era muito elitizada, então psicologia era algo apenas para uma parcela muito específica da população, então, né, de classe mais alta, que tem condições de arcar com uma sessão, com um terapeuta, com um analista. Esse foi o início da psicologia. A gente tem uma culpa nisso também, que precisa ser pensada, porque a gente, enquanto categoria profissional, precisa se inserir nos espaços. Então, a gente vem de uma tradição de olhar saúde mental como algo que é desconectado do corpo, que é desconectado das práticas públicas, que é desconectado do bem-estar geral da população. Só que o que a gente vem observando, e a pandemia esfregou isso na nossa cara, né? Porque o que a pandemia fez, na verdade, foi ela agravou quadros que já existiam, e para pessoas que eram fragilizadas, mas que faltava só um gatilho, a pandemia veio como esse gatilho. Então a gente vê um aumento, né, um acréscimo no número de procura por esses serviços, e, em paralelo, a gente vê esses serviços sendo, então, negligenciados, deixados de lado, como se não fossem tão importantes, né? Então, agora a gente tem um gap aí, um buraco para poder tapar, que é como que a gente vai correr atrás desse prejuízo, oferecer esses serviços em um contexto de distanciamento físico, de início de vacinação, de incertezas, porque o número, né, as sequelas, elas vão continuar aparecendo. Quando a gente está falando da pandemia especificamente, a gente ainda está enfrentando, a gente não sabe por quanto tempo a gente ainda vai viver essa realidade. Então, eu tenho falado desde o final do ano passado duas coisas. A primeira é, para a gente enfrentar a pandemia, a gente precisa partir do princípio que a gente não está correndo uma corrida de 50 metros. A gente está enfrentando uma maratona. Então, a gente não pode gastar toda a energia no começo, na expectativa de que logo acaba. A gente precisa ir manejando um pouco para suportar mais tempo. E a segunda é que a pandemia não veio para mostrar que estamos todos no mesmo barco. A gente está numa mesma tempestade. No mesmo barco, não. Tem gente enfrentando de jet ski, tem gente nadando, tem gente, né, num barquinho, numa canoa furada.
cada um de nós está enfrentando com recursos diferentes. Agora, enquanto coletividade, o que a gente precisa fazer é justamente pensar essas estratégias para conseguir oferecer esses serviços de acolhimento, principalmente para os profissionais da saúde que estão na linha de frente, enfrentando a pandemia, cuidando de outras pessoas enquanto precisam ser cuidados. Então, tem aí um trabalho de cuidar de quem cuida, né? De oferecer esse serviço, e especialmente mulheres na linha de frente, que a gente observa em termos de pesquisa, que são as que mais estão adoecendo. Então, é um contrassenso que evidencia o quanto a gente se perdeu enquanto coletividade, porque a gente está individualizando os problemas, e se a gente individualiza problemas, a gente também individualiza respostas, né? Então, não é um problema, deixa de ser um problema nosso para ser um problema de alguém. E se é de alguém, eu não tenho nada para fazer. Então, o primeiro passo para mim é resgatar esse senso de que estamos todos enfrentando esse momento e cobrar essas respostas também coletivas. Eu acho que, assim, Arielle, para a gente dar encaminhamento, assim, a gente percebe que a nossa responsabilidade dentro do legislativo, enfim, enquanto gestores, enquanto legisladores, é olhar para a cidade com essa responsabilidade, enfrentar esse problema, colocando, assim, o nosso mandato disponível para que a gente continue nesse canal de diálogo, pensando quais projetos que a gente pode apresentar, como que a gente pode fiscalizar a prefeitura, como a gente pode fiscalizar todos os órgãos públicos, num diálogo, enfim, constante com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, mas também, como a gente falou, com todas as secretarias, porque a gente precisa de emprego, a gente precisa de transporte, a gente precisa de que a cidade esteja funcionando da melhor forma para que as pessoas voltem a ter oportunidades, a crescer, enfim, se ficarem saudáveis e passarem por esse momento. Eu acho que quem já lidou com doenças mentais na própria vida, na família, sabe o desafio que é falar sobre isso. Eu acho que esse é um mês muito importante. A gente também tem o Setembro Amarelo, né, que fala da prevenção, do suicídio e tudo, mas eu acho que, assim, dialogar sobre, enfim, outras doenças, outras questões que perpassam a nossa vida. Eu acho que o site é janeirobranco.com.br. Isso, janeirobranco.com.br, então, que as pessoas também tem um Instagram. Que as pessoas acessem, que elas multipliquem, convidar todo mundo aqui para seguir, né, para replicar, porque é muito importante a gente falar sobre esse assunto, desmistificar e agradecer a Arielle por essa aula que ela deu pra gente aqui. É sempre um prazer enorme conversar com você. Você é um orgulho para os capixabas, uma referência nacional e internacional. Vai ainda mais longe, agradecer você por esse papo. Assim, para a gente é muito importante reafirmar o nosso compromisso com a atenção à saúde mental. Eu acho que a gente tem muita coisa para caminhar. Estou vendo alguns comentários aqui, algumas dúvidas, mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir dialogar aqui, explicando esse tema que não estava sendo tão discutido. Eu, pelo menos, não tive acesso a tantas campanhas. E eu acho que a gente precisa fortalecer as políticas públicas integradas, olhando para a cidade, dialogando com esse setor, com essa categoria, olhando para os profissionais da saúde que vão precisar muito da nossa atenção no período pós-pandemia. Então, obrigada para todo mundo que estava acompanhando a gente aqui. Obrigada, Arielle. Se quiser fazer uma fala final também, assim, sobre como cada um pode ajudar, enfim, dando uma dica para as pessoas, enfim, para procurarem ajuda, para conversarem com a família, com os amigos. Eu acho que só uma coisa que eu lembrei aqui agora, a gente viu muitos alunos, muitos jovens, muitos adolescentes passando por dificuldades de saúde mental durante esse período da pandemia também. Então a gente também precisa falar sobre isso nas escolas, a gente precisa conversar com os nossos jovens sobre a pressão que enfim, carreira, sucesso. Isso é tema para uma outra live, assim, mas porque realmente a gente precisa falar sobre esse assunto que é tão importante. Então, assim, são vários desdobramentos, mas que a gente tem a responsabilidade de conversar com os nossos amigos, de ter cuidado e cuidar de si próprio também, que é muito importante. Porque a gente só consegue ajudar os outros se a gente também estiver bem. Então, acho que é muito importante. Queria que você fizesse uma fala final.
Perfeito, Carla, porque a gente só consegue dar para o outro aquilo que a gente deu para a gente antes, né? Então, a gente só consegue oferecer cuidado, afeto, consideração, gentileza, quando a gente é capaz de olhar para si e oferecer para si mesmo também esse mesmo carinho. Então, acho que não apenas em janeiro, mas durante de janeiro a janeiro, que a gente possa falar de saúde mental, né? Sem tanto tabu, sem tanto medo, sem tanto receio, né? A gente vive, né, está enfrentando um momento super delicado. Ninguém é expert numa situação que nunca viveu antes, então ninguém tem a obrigação de saber como enfrentar esse momento, e é mais fácil quando a gente consegue caminhar ao lado de uma outra pessoa. Então, que durante 2021 a gente consiga refletir, que nesse momento, então, né, a gente consiga refletir sobre os aprendizados de 2020 e começar a praticar nesse ano que se inicia, né, uma postura diferente, uma postura de autocuidado e uma postura de maior participação na vida pública, de fato, porque a gente só consegue falar de saúde mental quando a gente faz parte do espaço público e a gente pensa a coletividade. A gente não consegue viver sozinho e aí a gente precisa desse contato com o outro para conseguir, né, para ser capaz de olhar para si mesmo e de construir uma vida que faça sentido ser vivida. Ó, um beijo grande, muito obrigada pelo seu tempo, por estar participando aqui com a gente, vai ser muito importante. E a live vai ficar disponível no perfil para todo mundo poder assistir depois. Um beijo. Foi um prazer. Espero te ver quando a gente estiver vacinada. Em breve se encontrar juntas novamente. E vacinadinhas. É isso. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, gente. Vamos começar. Olha eu tentando concluir. Gente, eu não sei acabar com a live, calma. Um minuto.